Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 27 de fevereiro, domingo, 8º domingo do tempo comum. Nos reunimos no dia do Senhor para acolher a sua palavra e fazer com que a palavra se torne vida em nós. Você que está chegando agora no canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, mas sobretudo, compartilhe esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho alcance mais corações. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 6, versículos de 39 a 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois a boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós estamos vivendo hoje o 8º domingo do tempo comum. Com este 8º domingo, a liturgia cristã, de certa maneira, ela conclui um ciclo, poderíamos assim dizer, 3 conclusões. A primeira é a conclusão, sobretudo, deste tempo comum, essa primeira parte. Então, o 8º domingo, ele conclui-se, dando espaço, poderíamos dizer, a partir de quarta-feira, já um novo tempo, a quaresma. Então, domingo que vem, já vamos estar celebrando o primeiro domingo da quaresma. Também nós observamos, dentro deste contexto, não lemos mais a segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, também se conclui. Depois de ter sido lido nos primeiros domingos do tempo comum, a cada ano se vive então este caminho, termina esta leitura. Nós observamos no Evangelho também que há a conclusão do sermão da planície, diferente dos demais evangelhos, sobretudo, melhor dizendo, do Evangelho de São Mateus, que há o sermão da montanha. São Lucas fala da planície. E neste sermão da planície se encerra então esse discurso do Senhor que diz respeito do caminho do discipulado. Nesse caminho nós somos convidados a ver, contemplar a pessoa de Jesus, escutar o seu chamado, prestar atenção aos sinais realizados e, sobretudo, permitir que a palavra de Deus que fora semeada, ela que foi semeada em nossos corações, permita e nos ajude, enquanto homens e mulheres, a percorrer um caminho de maturidade, tanto humana como eclesial, como vida de igreja. Olhando, portanto, para o Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, neste domingo, o Senhor nos deixa claro sobre a necessidade no caminho do seu discipulado,
nós temos uma grande necessidade de conhecer-se, colocando-se assim no lugar de aprendiz e não de mestres. Nós precisamos ser como o Senhor, como o Mestre e nada mais. Muitas vezes queremos viver nosso caminho de fé, a nossa experiência de igreja, segundo os nossos quereres, segundo as nossas próprias as nossas compreensões, convicções. Mas o Senhor é muito claro: um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Nós precisamos ser como o mestre Jesus, deixando-se ser formado e conduzidos pelo próprio Senhor. É Ele quem nos conduz, é Ele quem nos orienta, é Ele quem nos ensina a viver este caminho. Também este convite é um convite de autoconhecimento. Vamos nos conhecendo, vamos compreendendo o discipulado a partir da nossa própria vida, percebendo assim, amados irmãos e irmãs, que para ser verdadeiramente discípulos, precisamos seguir, amar Jesus. Não podemos, em hipótese alguma, nos colocar como juízes. Se fala muito, amados irmãos e irmãs, de correção fraterna. Possivelmente aqui nós observamos um contexto que a fé, no ano 80, ali depois de Cristo, como a expectativa da vinda já estava ficando longe, Lucas encontra uma comunidade que está já um pouco apática, poderíamos assim dizer, um pouco sem fé. Então ele tenta, de certa maneira, ir fazendo esse caminho de recobrar a fé da comunidade. E não tendo as bases suficientes, vai se encontrando, sobretudo, e aparecendo pessoas que queriam se colocar no lugar do Messias. Então Jesus vai dizer: um discípulo não é maior do que o mestre, e todo discípulo bem formado será como o mestre. São Lucas nos faz questão de nos lembrar isto. Todo discípulo deve ser como o mestre. E no convite para se viver, então, esse autoconhecimento na correção fraterna, antes de falar do irmão, de uma dificuldade que o irmão tem, é necessário lançar olhar para a nossa própria vida e nos analisarmos e olhar a nossa vida, se brincar umas 10 vezes antes de falar alguma coisa. É o que diz aqui: porque tu vês o cisco no olho do teu irmão e não percebe a trave no teu próprio olho. Então, um pequeno cisco e algo bem maior. Então, nós precisamos nos corrigir primeiro, para não cair assim na hipocrisia, de querer corrigir e às vezes, sobretudo, não estarmos vivendo bem. Então, de certa maneira, Jesus nos convida, amados irmãos e irmãs, a, dentro desse caminho da missão, de entregar-se, a ir cada vez mais se configurando com o sentido do discipulado. Então, se nós retomamos o 6º domingo, o 7º e agora o 8º, nós vamos percebendo este caminho. Primeiro, Jesus nos convida à confiança. Segundo, à radicalidade do seguimento, do amor, até para com os próprios inimigos. E hoje, Jesus nos pede para que possamos olhar para o nosso interior, para a nossa vida e nos corrigir para melhor amar e servir. É viver este caminho, é perceber a graça de lutar para dar bons frutos, E lembre-se, esse fruto não se dá por nós mesmos. Para dar bons frutos é importante lembrarmos o Evangelho de São João, capítulo 15. É o próprio Senhor que diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Quem permanecer no Senhor, este dará bons frutos. Portanto, amados irmãos e irmãs, que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, para que sejamos verdadeiramente discípulos, possamos testemunhá-los, e se somos convidados a corrigir o irmão ou a irmã, olhemos primeiro para a nossa vida, corrijamos aquilo que precisamos corrigir em nós, para depois, com amor, corrigir aqueles que o Senhor nos confiou, aqueles que o Senhor nos convida a dar
testemunho da sua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.